Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, né? E vocês podem ter percebido talvez uma mudança aí, né? Que a gente trocou o nosso título do podcast. Na verdade, o Carbados ele não deixa de acontecer, ele vai acontecer dentro do Pode Comer. E o Pode Comer vai ser esse nosso novo podcast que ele vai ter uma amplitude maior de informação, mais trazendo, né, diversos assuntos. O Carbados estava acabando ficando muito focado só na nutrição esportiva e a gente quis ampliar, né, essa gama de conhecimento e de assuntos que a gente queria trazer aqui para vocês. Então resolvemos, né, também trocar um pouco o nome e agora o nosso nome se chama Pode Comer. Vamos falar nesses mitos de alimentação, dessas amarras que a gente tem na nutrição. E hoje eu estou aqui mais uma vez com a Bruna, né, que traz esse âmbito profissional, a parte da educação física, e vamos debater justamente sobre isso, sobre falar sobre dificuldades, né, que as mulheres encontram para manter o seu treino, tanto na hipertrofia ou no emagrecimento. Então, hoje o assunto praticamente é esse, mas também flutuando nas diversas outras extremidades do que isso traz, né? Pois é, vamos mostrar aqui hoje quais são as maiores dificuldades que você, mulher, você encontra para ter resultado, né? Tanto em relação à dieta quanto no treinamento. E a gente vai estar falando também sobre os mitos e verdades, né? Certas coisas que estão enraizadas na cabeça das pessoas e que elas acreditam naquilo, mas que na verdade não é. Então a gente vai estar esclarecendo alguns desses mitos e vamos criar estratégias, né? Criar clareza para que você consiga fazer sua dieta, sua reeducação alimentar e seu treinamento sem sofrer e sim ter resultados, né? Vamos trazer um pouco do que a ciência diz, né, mas também trazendo para a nossa prática, né, porque a própria Bruna teve alguns quesitos, né, a gente mudou algumas coisas que ela tinha enraizado ali na cabeça dela, que era o certo, daquela história que mesmo sendo uma profissional da saúde, mas achava que tinha que comer pouquinho, que tinha que ter aquela dieta bem restritinha, com pouquíssimas calorias, senão ia engordar, e sempre estava ali buscando massa magra, isso não acontecia, gosta demais de fazer o aeróbico, a gente vai entrar nesse assunto também, que as pessoas têm muito na cabeça, eu quero emagrecer, eu tenho que fazer muito aeróbico, será que é isso que é o certo? Será que tipo de aeróbico, que horas que esse aeróbico, será que a musculação não é suficiente para emagrecer ou melhor, né? Vamos falar um pouco também. Eu acho que até a gente pode começar falando disso, eu sou meio que uma prova viva disso, eu comia muito pouco, comia pouco carboidrato, eu sempre fui magra, nunca tive dificuldade de perder peso, muito pelo contrário, a minha dificuldade é ganhar massa muscular, mas eu sempre comi pouco, engraçado, eu nunca fui assim, acima do peso, mas eu tinha muito medo de engordar, então eu sempre comi pouco, eu acho que isso acontece com muitas pessoas, né? As pessoas tendem a comer menos do que deveria, querendo emagrecer, mas acaba que às vezes o efeito é o contrário. E eu acho que isso é um medo muito comum das mulheres, de comer e engordar. Quando na verdade essa dieta ela tem que ser equalizada, equilibrada, né, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você faz no dia a dia, seu nível de atividade física, exercício, isso tudo tem que ser adequado. Eu consegui adequar, graças a ele também, me botou outras coisas na cabeça, hoje eu como legal, eu como carboidrato, eu evito sim besteiras, né, que a gente chama, mas eu como legal, faço todas as refeições bem equilibradas. Isso é uma crença muito comum, né? Que eu tenho que comer menos e fazer mais exercício para emagrecer. Lógico, isso é a primícia do emagrecimento, a gente sabe que é o déficit calórico. Se a gente pegar todas as dietas de emagrecimento que funcionam, dentro delas vai estar o déficit calórico. O que é o déficit calórico? Realmente, gastar mais, consumir menos. Com esse déficit, você vai ter a perda de gordura ali, né, do seu corpo. Só que se esse déficit for muito grande ou mal calculado, você pode, em primeiro passo, ter um corpo entrar naquele, né, ato de defesa, que a gente já falou alguma coisa mais, que você está colocando ele em uma situação de catabolismo muscular, né? Então ele começa a querer sobreviver e começa a querer guardar reservas. Por isso que muitas vezes a gente vê aquela mulher ficando mais flácida, né, perdendo os tônus musculares, porque está perdendo massa magra ao invés de perder gordura, e cada vez vai acumulando mais gordura nos depósitos onde são alfa-adrenérgicos, né? Ainda mais que a gente sabe que as mulheres também têm essa tendência hormonal a depositar essa gordura ali, né? Locais específicos, né? A gente pode estar falando mais da região abdominal, né, do tríceps.
E a mulher tem uma tendência também a ganhar gordura na parte do quadril e perna, né? Isso é muito clássico nas mulheres quando você vê que elas estão em restrição calórica, que a gente chama até de REDS, né? Que até está saindo um consenso novo do American College agora, que eles vão especificar ainda mais alguns tipos de REDS. E o que é esse REDS? Era a famosa tríade da mulher atleta antes, né? Com a mulher que treina demais e come de menos. Falta de nutriente para suprir aquele treino. E justamente, você pode ter um déficit calórico de duas formas. Ou comendo menos no mesmo tanto de exercício que você faz para ter um déficit, só que aí você vai entrar naquele quesito de você estar talvez diminuindo a qualidade das suas refeições, porque como fica muito pouco realmente, né, alimento, as vitaminas também vão ser poucos, os minerais vão ser poucos, aí as pessoas esquecem ainda de beber água, que é um fator muito importante, né? E eu fico meio até um pouco irritado com isso quando a pessoa fala assim, mas é muito difícil beber água. Gente, se for muito difícil beber água na sua vida, o que é fácil? Né? Se você não tem a competência de beber pelo menos 2,5 litros de água para mim, imagina se você pode ter um filho, que você não consegue cuidar de uma criança, você não consegue beber água. Velha tática de deixar a garrafinha onde você está. Você trabalha no escritório, deixa a garrafinha do lado. Eu tenho dificuldade de beber água também e tô Só que é uma atividade que a gente cria na cabeça da gente, porque não é difícil beber água. É criar realmente uma rotina necessária de água. E eu vejo muitas mulheres, né, justamente nesse ponto. Ela fala, eu tô inchada. Ao invés de beber água, que vai ser a solução para ela não ficar mais inchada, ela cada vez bebe menos água, com medo de ficar retida. E toma, né, toma ainda diuréticos para emagrecer, que vai cada vez piorando, porque o corpo vai tirando cada vez mais água da onde não deve e vai colocando mais água em lugares que ela... E qual é o primeiro lugar que o corpo tira água? Do músculo. Né? Então fica aquela pessoa murcha. Mais uma vez a musculatura fica prejudicada. Então se você come menos do que deveria, você tem essa questão de perda de massa muscular. Se você bebe água menos do que deveria, você ainda enfatiza ainda essa questão. Ou seja, o pobre do músculo sofre e a gente sabe que a gente não pode perder massa muscular. Até mesmo num programa de emagrecimento, né? É super importante você manter ou ganhar massa muscular durante um programa de emagrecimento. Aí entra outro erro que a gente pode estar falando, que as pessoas acham que para emagrecer é só atividade aeróbica. Aí a pessoa se mata, faz só atividade aeróbica a semana inteira, 1 hora, 1 hora e meia na esteira, no trânsito, sai da esteira, vai para a escada e volta para a esteira e faz não sei o quê. Quando, de repente, ela precisa também de fazer um programa na musculação, um treinamento funcional, um crossfit, um programa que envolve peso, que envolve sobrecarga, porque ela precisa, sim, de manter uma massa muscular, ela precisa de um metabolismo acelerado. E isso a gente consegue com atividades contra uma resistência, né? Que envolve peso, que envolve carga. Então, assim, num programa de emagrecimento, a gente sabe, os estudos mostram que o que mais vai te dar resultado é quando você alia, faz um treino combinado, que a gente chama, que é um treino com atividade muscular e um treino aeróbico, aliado a uma dieta, logicamente. Então, essa seria a receita de sucesso. Quando muitas vezes as pessoas eu preciso emagrecer, só aeróbico. Aí você vai, o aeróbico ele tem um gasto calórico bem significativo, então as pessoas tendem a achar que só o aeróbico emagrece por conta disso. Mas você acaba perdendo, além das calorias aí, além de gordura, você perde também massa muscular quando você só faz atividade aeróbica. Isso funciona bem também, né? Quando a pessoa está bem ali sedentária e ela começa só a fazer um aeróbico, ela não faz nada, faz só uma caminhada, vai aumentar o gasto calórico dela, vai ajudar nesse emagrecimento, ela não faz nada. Começa a fazer um fit dance, vai melhorar o gasto calórico dela. Mas aí chega um ponto que você vai precisar realmente também está aumentando o seu metabolismo, né? Que você precisa dessa resistência maior que a musculação vai te dar ou que um HIIT pode te dar, né? Que tem ainda isso, você pode fazer tipos de aeróbico diferentes, tipo de cardio diferente para estar estimulando, né? Até mesmo produção hormonal, né? Perfeito. A gente pode colocar uma atividade intensa como HIIT ou como uma musculação mais intenso, porque nós temos um aumento da produção de testosterona, por exemplo, que é importantíssimo para essa questão de queima de gordura e ganho de massa muscular. E também é uma contra-regulação da insulina, né? A gente tem uma melhora na resistência à insulina quando a gente treina a musculação em HIIT, perante um treino longo prolongado aeróbico de baixa intensidade, que também não estou aqui criticando,
que, como a Bruna falou, a gente pode estar juntando essas duas, porque também não tem nada melhor para melhorar o cardiorrespiratório do que a atividade física. Só que você precisa de intensidade. E, às vezes, esse treino longo, de baixa, como ele já diz, ele não é intenso. Sim. Né? Ele pode ser árduo. Ali, por exemplo, você fala assim, existe a maratona. A maratona pode ser intensa? Pode, claro. O Kipchoge faz uma maratona intensa que ele faz em 2 horas, 2 horas e 5. Agora, né, uma pessoa que faz uma maratona em 5 horas, teve intensidade nessa atividade? Provavelmente não. Mas foi árduo. Ele ficou ali por 5 horas fazendo aquilo. Então, isso também traz um tipo de preparo que talvez não seja tão interessante para o que você está buscando. E se você consegue mesclar esses dois tipos de treino, seria o melhor dos mundos para você estar realmente buscando o emagrecimento ou a hipertrofia. Na hipertrofia, então, isso que eu fico muito no meu consultório, você vai pensar, eu queria ganhar músculo. Mas o que você faz? Eu faço funcional e corro. Dificilmente essa mulher ainda, por que mulher eu falo? É o nosso assunto de hoje, principalmente, e também, assim, menos testosterona. Com menos testosterona, você tem menos síntese proteica, porque você é menos estimulado ao mTOR, que é esse hormônio que vai causar a hipertrofia. Então, sua síntese proteica é menor. Então, a mulher, ela tem que ainda buscar um estímulo um pouco maior para o homem para hipertrofiar. Exatamente. E assim, colocando numa escala, qual hipertrofia mais? Qual ganha mais massa muscular? É a musculação, gente. O crossfit, você vai ter uma hipertrofiazinha, o treinamento funcional também, você vai ter um aumento de massa muscular, mas quem lidera o ranking aí é a musculação. É um treino mais específico para você, é um treino mais sólido, é para você. E você consegue colocar ali uma intensidade. Para ter hipertrofia, você tem que treinar com um volume e uma intensidade bacana, não é ir lá fazer tudo de qualquer jeito também que não funciona. Você precisa de ter um programa sistematizado. Perfeito. Então, em cima desse programa sistematizado que vai gerar essa... Porque a gente sabe o que é hipertrofia. A hipertrofia, eu tenho que ir lá lesionar o meu músculo. Ele vai quebrar. Aí eu vou me alimentar de forma... Justamente por isso que a gente faz uma alimentação hipercalórica, geralmente, às vezes, justamente para suprir essa quebra. Aí o corpo fala, olha, danadinho, você quebrou essas fibras, agora você vai ver. Eu vou tornar esse músculo um pouco maior, que eu quero ver você quebrar aqui de novo. Então, ele pega aqueles tijolinhos que quebrou, junta, faz uma formação maior e te coloca desafiado de novo. Se você não criar um novo estímulo que seja capaz de quebrar aquelas fibras de novamente, você vai parar de hipertrofiar. Né? Então, por isso que você precisa juntar o treino com a alimentação para justamente gerar o estímulo, gerar a adaptação, vir e corrigir esse dano que o seu corpo, né, fez a adaptação e realmente hipertrofiar. Então, uma alimentação bem equilibrada, com carboidratos, proteínas e gorduras boas, ela é extremamente importante na hipertrofia. Mas uma alimentação sozinho, muito bem equilibrada, não vai te hipertrofiar se não tiver um estímulo bem criado. E aí a gente vê um mito também das mulheres só querer treinar perna, que fica com medo de ter braços, né? Exatamente. Como o Ângelo falou, para a gente causar hipertrofia, a gente passa por esse processo de inflamação, né? Você está lá treinando, você está degradando suas fibras musculares para depois elas são reconstruídas mais fortes. Aí gera esse processo de fortalecimento, de aumento de massa muscular. Quando, principalmente as mulheres, eu quero hipertrofiar perna e bunda, que é assim, perna e glúteo. Mas aí não quer malhar braço porque não quer ficar forte nos braços. Quem dera, né, ficar forte lá em 2, 3 meses de treino assim. Mas enfim, aí só quer malhar membro inferior. Você tem que mesclar, você tem que ter um dia de descanso. Esse músculo, para ele recuperar e recuperar mais forte, você tem que dar esse tempo de recuperação. Como a gente está falando, ele sofre um desgaste, ele sofre uma degradação ali. Ele precisa de um tempo para se reconstituir. Se você não dá esse tempo para essa reconstituição, ele não vai ficar mais forte. Muito pelo contrário, ele vai entrar num estado de catabolismo. Então, você tem que ter os intervalos certinhos de descanso. Um dia você treina membro mais quadríceps, no outro dia faz um treino de membro superior, no outro dia você pode fazer um treino mais focado em glúteo. Enfim, cada pessoa é preciso analisar individualmente cada um e adequar esse treino certinho. Agora, o que não dá é para fazer 5 dias na semana só perna. Não dá. Ou então, a pessoa ainda corre, né? Tem muitos corredores aí que fazem treinos volumosos, de corrida e no mesmo dia quer treinar a perna.
você dificilmente vai hipertrofiar. Dificilmente. É preciso periodizar isso aí. Que dia que você vai correr, que dia que você vai treinar perna, que dia que você vai dar de descanso, quanto de alimento que você está colocando. Então, é preciso de toda uma organização. Exatamente. Então, tipo assim, mesmo com uma grande alimentação, se você também treinar em excesso, você não vai conseguir suprir, né, esse catabolismo. Então, na verdade, o treino ele tem que ser ajustado, né? Por isso que às vezes a gente fala assim, fulano, a gente vê muita gente se leva as referências da população, às vezes dos bodybuilders. Só que esses caras estão em outro patamar, né? Eles estão em outra atmosfera. Esses caras podem sim treinar 2 vezes por dia. Sim. Esses caras comem 4, 6 mil calorias e tem, primeiro, a capacidade de absorver e sintetizar isso de maneira que a gente sabe que no meio do fisiculturismo não existe nem doping. Então existe o anabolizante, todo fisiculturista é anabolizado. Hoje em dia ainda eles falam isso de forma aberta. Né? Eu acho até interessante porque no meio do enduro, assim, ser escondido, as pessoas, né, tem um doping. No fisiculturismo, os caras hoje defendem isso, se faz, né, bem ou mal, está na cabeça de cada um, eu também tenho os meus princípios disso. Acredito que você tem que saber, procurar bons profissionais, se você está querendo realmente partir para esse lado. Só que, numa alimentação normal, um ser humano natural, o equilíbrio é muito mais importante do que o excesso. Sim. Né? Porque a gente tem que quebrar a nossa homeostase, como eu falei, para gerar hipertrofia, porque o nosso corpo sempre quer estar buscando essa homeostase, nesse equilíbrio. Porém, se isso for em excesso, é um catabolismo excessivo que eu não vou ter conta, nem comendo muito mais, de recuperar para hipertrofiar. Então, um treino bem programado, com alimentação ajustada, e por isso a importância de contratar um personal, né, de estar junto a um nutricionista. Só dessa forma? Não, eu acho que hoje tem muita informação, você consegue fazer sozinho. Mas vai ser muito mais fácil porque esses profissionais, eles têm um feeling disso, né? Quantas pessoas já passaram ali, quando a gente vê, por exemplo, eu e a Bruna temos muito pacientes e alunos em comum, então a gente já tem, fulano parece com ciclano, que é com ciclano, então a gente começa a adaptar algumas coisas que a gente já viu por esse mercado que a gente está há muito tempo. Então fica muito mais fácil quando você tem um apoio de um profissional dele ajustar isso para você do que você fazer da sua cabeça. Exatamente, e essa questão da hipertrofia, o que a gente fala é que você precisa de um balanço proteico positivo, né? Exatamente. No dia a dia, a gente já perde, vamos colocar assim, de forma natural, a gente tem uma perda de proteína, normalmente. E quanto mais exercício você faz, maior é essa perda. E daí, se você não repõe de forma adequada, esse balanço fica negativo. Aí você não vai ter... Você tem um limite para isso acontecer. Isso. Não adianta também, se eu quebrar demais, como a gente está falando, eu não vou conseguir, né, dar mais se eu não der o descanso necessário para isso. Por isso que ela falou, se eu treinar perna todo dia, talvez eu não tenha tempo suficiente de refazer os meus tijolinhos que eu quebrei. Por isso que o treino também tem que ser ajustado a essa reposição que a alimentação vai te trazer. E uma alimentação que a gente fala comer mais, não é comer mais besteira, né? Como a gente já falou assim. Comida. É comida de verdade. Então, se você pode ter ali duas dietas bem diferentes. A gente já até fez um post deles comparando, por exemplo, algumas cargas calóricas dos alimentos. Né? 2 pedaços de pizza, você tem aí um belo prato para sua janta, com bastante arroz, feijão, carne, salada. Então, essas calorias que você coloca, não é só caloria por contar caloria. Se você pensar só nesse déficit calórico, essa hipercaloria, você não consegue, às vezes, bater vitaminas e minerais que são tão importantes, os micronutrientes, como os macros para a construção muscular. Vou até citar um exemplo que eu ouvi de uma colega essa semana. Ela falou assim, tô me sentindo muito cansada, eu tô treinando pra caramba, mas ao mesmo tempo tô cansada, é como se eu tivesse sem energia. Eu falei, você não tá comendo direito, então. Ela, nossa, eu tô comendo pra caramba, tanto de doce que eu como. Aí eu falei, então, você não tá comendo direito, né? Porque essa questão do açúcar, também com esse excesso de açúcar simples, né? É complicado, não vai te dar essa energia que você precisa pra semana, pra você fazer um treino bem feito, né? Então, ver o que é a famosa caloria vazia, né? Que a gente costuma falar. É mais ou menos igual o álcool. Né? As pessoas estão, bebe ali a cervejinha, aquilo não traz. As calorias traz, mas você tem que fazer essa conta. Por exemplo, 500 gramas de batata é igual a um doce? A caloria é igual? Não é. Porque ali tem vitaminas, água, minerais, fibra, e o doce vai ser só açúcar. E hoje a gente ainda tem que levar para um lado o nosso intestino, né? O quanto isso vai ser bom para o intestino. A gente sabe que hoje o intestino ele é muito regulador da saúde humana e até do
nosso estado, né? Se você está obeso ou não. Porque você pode ter uma flora intestinal obesogênica, que te deixa, né, mais facilidade de engordar, ou pode ter uma flora intestinal que te permita se manter, né, estável, eutófico, ali mais magro. Então, também pensar de que forma eu vou alimentar o meu intestino é muito importante também hoje em dia nessa questão. Então, uma alimentação rica, com um volume adequado, ela é extremamente importante para a hipertrofia, quando adaptada a um nível de exercício que vai te gerar essa resistência. Então, o que a gente pode pontuar aí para você otimizar seus resultados? Tanto na questão de emagrecimento quanto hipertrofia, associar um treino contra uma resistência, né? Um treino com carga, como a musculação, a famosa musculação. Ter uma frequência de treino, né? Por exemplo, num programa de emagrecimento, o que conta muito é o volume semanal de exercício que você faz. Então, eu treinei 2 vezes na semana, 30 minutos, 40 minutos. Bom, para você sair do sedentarismo, beleza, ok. Mas para emagrecer, você precisa de um volume maior semanal. Então, toma isso como base. Durante a semana tem 7 dias. Quantos dias ou quantas horas você se exercitou? Como é que foi isso para você? Então, assim, é mesclar, principalmente no programa de emagrecimento, a musculação com uma atividade aeróbica. É um trabalho bem orientado, é prestar atenção na sua dieta, na organização dessa dieta. A água, como eu já falei, também água, é muito importante. não é excluir totalmente os carboidratos, né? Tem Também que tem essa equilibrar, a questão. alimentação bem equilibrada, necessita de carboidrato. Hipertrofia também precisa de carboidrato. Precisa da insulina, às vezes a gente ouve falar também. muito só do... Exatamente, mas se a gente pensar na forma, eu gosto de fazer muito essa analogia, se a gente pensar que a proteína é o tijolo da nossa construção muscular, o carboidrato é o pedreiro. Então eu também preciso ter esse balanço hidrogênico, falando de forma mais técnica, que é esse controle carboidrato versus proteína dentro do meu corpo, para me tonificar essa musculatura, porque senão acaba acontecendo o que a gente falou antes, a pessoa murcha em vez de emagrecer, Sim. porque falta energia também, e outra coisa, quando você desce demais as calorias e quer treinar demais, o seu treino acaba ficando xoxo. Porque não rende, não tem força. Não tem força e vai ter que treinar numa intensidade mais baixa, porque a gente sabe quanto maior a intensidade de um treino, mais eu estou adepto ao uso de carboidrato para ele. Se eu não tenho isso no meu corpo, eu vou ter que treinar 60%, 70%, o que não pode ser talvez o suficiente para me gerar essa hipertrofia. E cada vez eu vou catabolizando mais. E isso vai gerar o quê? Catabolismo, não emagrecimento. Mas o emagrecimento não é catabolismo? Sim, quando ele é só catabolismo de gordura. Quando eu catabolizo de forma geral músculos também, esse é o grande problema. Emagrecer é perder gordura, não diminuir o peso total. Porque quando você diminui o peso total, acaba acontecendo isso que ele falou. Você acaba, às vezes, perdendo músculo e gordura. Mas o real emagrecimento é quando você perde gordura. Perfeito. E manter essa rotina, né? Lembrar que o ir sempre, manter o programado, descansar da forma certa. Hoje eu escutei uma frase muito interessante que falou assim, se o seu eu de hoje está feliz, o seu eu futuro pode estar triste. Então, toda vez que você toma uma decisão, por exemplo, de não ir treinar, o seu projeto de amanhã de hipertrofia pode estar, né, prejudicado. Então, hoje, por você ter te dado a sua folga, ter ficado, por exemplo, um domingo em casa, pode ser a culpa de amanhã você não estar hipertrofiado como você queria. Então, essa manutenção, né, essa adesão a treino e dieta, ela é de extrema importância também nesse caso. E eu gosto de falar também para os meus alunos assim, que a gente tem que se preparar para um treino, sabe? Eu vejo muitas pessoas, principalmente as que treinam muito cedo, né? É difícil realmente treinar às 6 da manhã, mas aí acorda 10 para 6 e sai correndo, nem come nada, chega lá toda desbaforida, vambora. Aí, você precisa de se preparar, é um trabalho mental, você tem que se alimentar, você tem que saber, você tem que ir lá e treinar, não é só um treino, é o também, treino. Né? Saborear aquilo como fosse um prato de comida, realmente está ali, né? A gente sabe que não é fácil para a maioria, poucas pessoas gostam, né? Acontece também comigo. Principalmente, coitada da musculação. Musculação, ninguém gosta. Fala, mas eu não gosto de musculação. São poucas pessoas. 90% não gosta. Eu gosto, né? Mas eu sou suspeita para falar. Vou te falar a verdade que eu não gosto tanto mais. Eu entendo que é difícil, mas
para você ter resultado, você tem que se dedicar. Você tem que preparar tanto o seu psicológico quanto o seu corpo. Você tem que estar ali de corpo e alma e fazer o que é proposto. É fazer o movimento numa cadência legal, numa velocidade legal. É concentrar no teu músculo. É perceber o que você está fazendo. E não simplesmente tô lá empurrando o leg press de qualquer jeito, conversando com a fulana que está do lado. Eu sempre falo que o seu resultado é dependente do esforço que você está fazendo. Então, se você não faz esforço nenhum, você vai ter um resultado nenhum também. Agora, se você se esforça legal, você vai ter um resultado bacana. Porque é praticamente igual a comida no mal de foods que a gente fala, né? Você sentir que tá comendo. Às vezes também quando você bate num prato, em cima de um prato, e só come, às vezes você nem percebeu que comeu e vai achar que tá com E fome. até come mais, né? Vai ser exatamente também como você tá ali, tá treinando, olhando para um celular, né? E a gente perde justamente para isso. A gente perde para a tela, a gente perde para esses vícios. E é igual também quando eu falo quando a pessoa come por frustração, né? Ela come porque ela está frustrada que algo não aconteceu. Então é interessante também a gente estar sempre focado ali quando você estiver comendo e como se você estivesse focado também quando você for treinar. E é isso, prestar atenção no sono, né? O sono também é muito importante para a Também. hipertrofia. Às vezes a gente quer emagrecer, mas não dorme legal. Isso aí é muito importante, manter a maior recuperação que a gente, o maior recovery que a gente tem é durante o sono. A gente tem a recuperação hormonal, a melhor fase ali da recuperação da nossa hipertrofia é durante o sono, a gente tem a melhor produção hormonal, né? O despejo da melatonina ali, ela é muito importante para isso também. Então também tá focado nesse sono também, mulher, é bastante importante para você. Ainda mais quando tem filho novo, perde noites de sono. Então, adequar isso aí para a mulherada que realmente quer hipertrofiar é essencial para dormindo bem. Então é isso aí, acho que a gente conseguiu esclarecer algumas coisas para vocês, meninas, mulheres, é treinar de verdade, é treinar com consciência, é se alimentar direitinho, é levar a sério o processo. É gostoso e no final vocês serão recompensados, o resultado vem. Se você faz tudo certinho, o resultado vem. Exatamente, então é isso aí, nutrição aliada ao treino e você vai chegar ao seu objetivo. Não tem muito para onde correr, é só fazer o básico que vai dar certo. Que funciona. Então, lembrando mais uma vez que, né, como diz o título do nosso podcast, pode comer, mas pode comer de maneira correta. Falou. Um abraço. Tchau.